Olá! Eu de novo, né? Ontem estive aqui com vocês e agora, nessa terça-feira, mais uma vez, professor Vitorino Rodrigues, língua portuguesa para o 8º ano, tá? Estamos trabalhando o gênero anúncio publicitário, texto publicitário. Ontem conhecemos um pouquinho sobre a sua estrutura, sobre suas características e na aula de hoje falaremos um pouquinho mais especificamente sobre a linguagem verbal e não verbal na construção de sentidos, tá? Então olhem só a nossa habilidade. Identificar em anúncios publicitários a articulação entre linguagem verbal e não verbal para a construção de sentido do texto, tá bom? Ontem chegamos a falar um pouquinho também sobre isso, mas hoje nós teremos aqui ao longo da aula várias questões. Acompanhe. Qualquer dúvida, não esqueçam, anote aí no seu caderno e leve ao seu professor, tá? Bom, olhem para essa imagem. Essa peça não pode faltar no seu novo look. Use máscara. Arapongas contra o coronavírus. Aqui é da Prefeitura de Arapongas e aí nós vamos analisar essa questão. Associando a linguagem verbal e a linguagem não verbal, percebemos que a máscara hoje em dia, A, é desnecessária, B, deve ser evitada, C, não se aplica aos dias de hoje, letra D, deve fazer parte do look das pessoas. Então nós observamos aí a conjugação, a articulação, ou seja, a relação entre o que está escrito, linguagem verbal, e a imagem, linguagem não verbal. O que nós podemos identificar aí nessa conjugação? De acordo com esse anúncio, a máscara, hoje em dia, né? Ou no momento da edição desse anúncio, da publicação desse anúncio, ela é desnecessária, deve ser evitada, não se aplica aos dias de hoje, ou deve fazer parte do look das pessoas. Aqui nós podemos perceber um conhecimento de mundo, né? Nós vivemos um tempo em que precisamos usar máscaras. Tá? Mas independente disso, há marcas no anúncio que nos confirmam também a resposta. Primeiro, essa peça não pode faltar. Olha, se uma peça não pode faltar, significa dizer que ela é necessária. Você não concorda comigo? Portanto, a letragem está incorreta. Se não pode faltar, a máscara, ela também não pode ser evitada, não deve ser evitada. Vocês concordam comigo que a letra A e a letra B estão descartadas, né? Não pode faltar no seu novo look, então ela é necessária e ela não deve ser evitada, ok? Não se aplica ao dia de hoje. Olha, vocês perceberam que também está incorreta, aplica-se sim nos dias de hoje. Se ela não pode faltar no meu look, então é que eu tenho que usar exatamente no dia de hoje. Portanto, a resposta correta realmente é a letra D. Deve fazer parte do look das pessoas. Aí você, professor, olha a imagem, olha como, quando se fala em look, parece estilo, né? Observe como a roupa, a preocupação do anúncio não foi apenas de colocar alguém com a máscara, mas observe a roupa dessa mulher, meio que um casaco, essa moça que está destacada na frente, o rapaz atrás meio desfocado, mas observe que há uma roupa pensada, um estilo, ou seja, você vai usar máscara no seu look, seja no look mais casual, na sua roupa mais casual, seja, enfim, na sua casa, ir para compromissos mais comuns. O fato é que a máscara deve estar no seu look. Portanto, a resposta correta é a letra D, ok? Vamos agora para a nossa próxima questão. Diga não ao bullying, zoação e violência não são brincadeiras. Observe que aí tem até quase que uma expressão popular. É brincadeira isso, né? E ele está dizendo aqui não é brincadeira, porque muitas vezes a gente usa isso como se fosse, é só uma brincadeira, não é só tiração de onda. Não, não é brincadeira. Bullying é uma coisa séria, uma violência contra alguém.
Não permita que os valentões tomem conta de sua vida, tá? Se você ou amigos forem vítimas de bullying, comunique ao agressor, né? Denuncie o agressor ao Ministério Público. Está muito miudinho, tá? Mas as imagens que estão maiores dá para a gente responder a questão. Se você é vítima, denuncie o agressor ao Ministério Público. É um crime, então você tem que denunciar. Se é na sua escola, se é o seu coleguinha, converse com o professor, converse com a direção, mas enfim, não tenha medo, denuncie, proteja, é a sua saúde, sua saúde mental, enfim, a sua vida, tá bom? Procure falar com alguém que possa resolver o problema. Bom, observe o anúncio ao lado. A expressão da criança no centro da imagem. Observe que tem uma criança no centro, toda assim, acanhada, preocupada, com medo. Existe uma tensão aí, observe pela sobrancelha, meio franzida aqui, a expressão do rosto, o braço aqui cruzado, as pernas juntas. Há uma expressão de que essa pessoa está sofrendo com essa atitude aí dos colegas, tá? Então, essa imagem da criança no centro revela que ela está, letra A, brincando com os coleguinhas. Será que o jeito que ela está aí, toda, né? Com o bracinho cruzado, perninhas juntas, sobrancelhas arqueadas, né? Assistindo a brincadeira dos amiguinhos. Olha, gente, estou me divertindo. É isso que está acontecendo. Sofrendo bullying do colega logo atrás dela. Observa como o outro está, ó. Olha como o outro está aí num tom desafiador, né? Com os braços assim, né? Se sentindo poderoso, valentão. Olha aí. Ou a letra D, praticando bullying com os seus amiguinhos. Ele está praticando bullying. Então, pela imagem que está aí, observe que ela está em desvantagem. Os outros coleguinhas estão assistindo, mas ou estão brincando, ou enfim, estão aí de uma forma bem passiva, porque estão distante. Observe o espaço onde está determinado os personagens principais desse anúncio, que é quem está sofrendo bullying, que está no centro, e o que está logo atrás dele, dessa criança que está ali, né, na pose aí de valentão, não é verdade? Então significa dizer o quê? Que, observando essa imagem, essa criança que está no centro, né, de braços cruzados, ela está o quê? Ela está sofrendo bullying. Pela imagem, isso fica bem nítido, tanto pela expressão dela, como a expressão do agressor, que está logo atrás ali, nessa posição aí de valentão, enfim, né? De cruel, né? Porque o bullying não é uma brincadeira, você faz por maldade, sabe que está agredindo, sabe que a pessoa não está gostando, não está confortável com aquilo, e no entanto continua fazendo por prazer. Isso é uma doença, isso é um crime, na verdade. Então, tem que ser denunciado. Ok? Bom, tire sua solidariedade do armário. Doe amor, doe um agasalho. Aí vocês observam que aqui é a parte de um armário, né? De um guarda-roupa, enfim, de um lugar onde se guarda, né, os agasalhos. Observe que tem aí acima uma barrinha de ferro, né? E tem um cabide, tem um agasalho bem charmoso, né? No formato de um coração, né? Então observe aí que nós temos aí a linguagem verbal e a não verbal toda, né, articulada, comunicando, fortalecendo aí uma mesma ideia, que é a doação de agasalhos. Vamos à pergunta? No texto, a expressão doe amor é reforçada pelo formato da imagem doar amor. É a imagem do agasalho, nós vimos aqui vários agasalhos aqui, na parte de baixo, por exemplo. É só o fato de ter um agasalho, isso já representa esse doe amor? Ou existe uma outra imagem que é mais evidente com essa frase, com essa ideia de doar amor? A imagem do armário, será que a imagem do armário já dá essa conotação de doar amor, que aquele agasalho que você não usa, você pode doar para alguém? Isso é praticar amor, solidariedade? Só o formato do armário já diz isso. Do cabide,
O que vocês acham que esse cabide, só por ele, já dá ideia? Ou o formato do coração? Olha, nós sabemos que o coração é o nosso órgão, é um dos órgãos principais do corpo humano, mas ele está responsável aí, a gente associar ele à ideia de que do sentimento, do amor. Ai, meu coração disparou porque vi aquela pessoa de quem eu gosto muito. Então, quando se coloca um agasalho, observe que o coração está todo formato de um agasalho, tem a golinha, os botõezinhos, né? O bolso. Então nós temos aí um agasalho no formato de coração, que é exatamente dizendo que doar o agasalho é um ato de amor. Você está dando o seu coração para a pessoa, ou seja, sentimento de solidariedade, enfim, né? De amor para com o seu próximo. Por isso que a resposta correta é a letra D. Bom, vamos ver agora essa próxima imagem, o anúncio publicitário, Dia da Terra. Aí vocês observem que tem aí duas mãos e uma terra. A terra está aí no centro dessas mãos, né? E observe que essas mãos seguram essa terra, né? Segura essa terra aqui, dá para ver? Não dá para ver. De uma maneira cuidadosa, como se pega uma coisa ali, né, com cuidado, né? Quando você pega alguma coisa que é importante, você não pode quebrar, você tem que proteger, não é verdade? Como ele transporta aquilo ali. Bom, vamos às questões. Estou dando spoiler, hein? Quando vocês virem as questões, já vão saber a resposta, com certeza. A legenda adequada para a imagem é: a terra cabe em nossas mãos? Será que o fato de estar aí é porque a terra é tão pequena que ela cabe nas nossas mãos? O futuro da terra depende de nós. As mãos do homem abraçam a terra. A terra precisa de mãos que a segurem. O que é mais importante quando você coloca aqui, né? Quer dizer o quê? Que o futuro da terra depende de nós. Ou seja, está nas nossas mãos o futuro da terra. Cabe a nós cuidar da terra. Até porque é o nosso ambiente onde nós vivemos. Se nós não cuidamos do nosso ambiente, nós não cuidamos de nós mesmos. Nós não cuidamos da nossa vida. Nós não nos protegemos. É assim que nós temos que pensar. Tá bom? Quando se cuida da terra para não poluir os rios, não desmatar, não é? Não sair jogando lixo por aí, à torta e à direita pelas ruas, propagando doença, enfim, espalhando. Então, tudo isso, às vezes a gente pensa, o planeta. Não, é a nossa vida, é a sua vida. Você que está nos assistindo, pense isso como se estivesse fazendo para você, porque você está fazendo para você. É a sua vida que está em jogo. Tá? Então, nesse caso aqui, voltando, nós estamos aqui, olha como tem um cuidado, pegando para transportar, então é o cuidado, né? Cuidado, o futuro da terra depende de nós, depende. Se eu for de qualquer jeito, eu pego, a terra escorregou e caiu, explodiu tudo, né? Então é o cuidado, depende de nós, depende da nossa maneira de cuidar, de proteger, de agir diante, né, do ambiente em que vivemos. Olha só, Monbiju deixa sua roupa uma perfeita obra-prima. Isso aqui, hoje em dia, a gente não vê mais essa propaganda do Bombril. Houve uma época que era bem comum, bem frequente. E aí tem, Monbiju deixa sua roupa uma perfeita obra-prima. Vocês conhecem essa imagem? É uma imagem muito conhecida. Creio que vocês já viram no livro de história, ou talvez numa propaganda, ou da internet, de alguma maneira. Vocês conhecem essa imagem? É uma imagem muito famosa de Leonardo da Vinci, que se chama Mona Lisa. Vamos à questão? No texto, a expressão obra-prima é reforçada pela figura do amaciante. Vocês acham que o amaciante já é uma obra-prima? Quando se fala obra-prima, é uma obra espetacular, uma obra de reconhecimento da crítica, né, reconhecida, sei lá, por uma população, nacionalmente, internacionalmente, enfim, né? Isso é que é uma obra-prima.
nesse sentido, assim, quando fala de obra de arte, né? Pela figura da Mona Lisa, caracterizada pelo ator, olha, a Mona Lisa é uma obra-prima do Leonardo da Vinci, é uma das obras mais famosas dele. Então, a letra B com certeza está correta. A letra C, pela utilização da palavra perfeita, não. Pelo fato de o nome do amaciante ser de origem estrangeira, não. Como eu já disse, obra-prima é uma expressão que se utiliza para as obras de arte, que venceram os séculos, as críticas de várias gerações, elas reconhecem, legitimam aquela obra como uma grande obra da humanidade. São essas obras que chamamos de obra-prima. E a Mona Lisa é, sim, uma obra-prima de Leonardo da Vinci, na verdade, né, que está aí há muitos séculos e ainda hoje encanta as pessoas que a apreciam, tá? Então, por isso aí a resposta é a letra B. Olha só, não sei se vocês conseguem ver. Ó, observem que existe uma moto que colide com o carro e essa pessoa que estava na moto, ó, voou. Estão percebendo aí? Ela voou e quando ela sai lá na frente, observe que ela tem aí, tá muito pequenininho, né? Eu não coloquei ela maior, mas dá para perceber que ela vem aí com uma bengala, não é? Dá para ver outras coisas, no pescoço, dá para ver aí, vocês conseguem ver? Alguma coisa no pescoço, o braço tá aqui. Então esse braço aqui significa dizer o quê? Que deve ter quebrado, ou alguma escoriação, enfim, alguma coisa aconteceu com esse braço. Então nós temos aqui uma cena que é muito comum, que são os acidentes de trânsito. E especialmente envolvendo a moto, né, o motociclista. É muito comum dos casos de acidente que são registrados nos hospitais, muitos deles são são acidentes de moto. Então, com moto. Então, assim, a gente fica ligado, tomar cuidado, não só os motoqueiros. Às vezes eles vão ali pegando o desvio, fazendo zigue-zague e acabam acidentando. Mas também os condutores de veículo respeitar também o motoqueiro, não é verdade? Não é porque o carro dele é mais possante, né? Bem maior, ele está protegido ali nas 4 rodas, que ele vai também desrespeitar o motoqueiro, que aparentemente, por ser 2 rodas, há uma certa fragilidade aí. Então, ó, reflexãozinha aí para nós. Bom, a frasezinha que está abaixo, eu repeti para que vocês possam ler. A pressa passa, as consequências ficam. Né? A pressa passa, porque pressa, a gente está sempre desesperado, não porque tem que chegar a um lugar. Sim, mas se você não chegar, talvez aquilo se complique, mas a sua vida é mais importante e do seu semelhante, do que aquilo que de repente pode atrasar, pode não dar certo, mas um dia você resolve e acaba acontecendo, enfim. A vida em primeiro lugar, né? Então, a pressa passa. Uma hora você não tem mais pressa de resolver as coisas e tudo vai se resolvendo na tranquilidade. Mas as consequências ficam, como eu já descrevi aqui essa imagem, o homem aí com o protetor de pescoço, o braço do lado, a bengala, ou seja, ele sofreu aí com esse acidente, né? Consequências com esse acidente. Bom, na propaganda abaixo, o uso da imagem que compõe o texto verbal e o não verbal tem a função de... Eu descrevi a imagem para vocês, então, essa imagem aí, a relação entre imagem e texto verbal, a palavra, ela tem a função de quê? Letra A, chamar a atenção do público para o combate à violência, ilustrando a mensagem do slogan. Está falando do combate à violência? Gente, claro que aqui é um tipo de violência, a violência no trânsito. Mas quando eu falo combate à violência, eu estou falando de uma violência de uma forma muito ampla. Então, esse texto ele é bem específico, o anúncio publicitário, ele é pontual, ele está relacionado aqui ao trânsito. Então não é a letra A, né? Porque violência é uma coisa muito abrangente. Pode ser violência na sua rua, enfim, vários tipos de violência nós sabemos que tem, né?
Apenas ilustrar o cartaz, demonstrando aqui a criatividade do publicitário que criou a propaganda. Vocês acham que uma imagem dessa é apenas para ser bonita? Tem apenas uma questão estética, para ser apreciada, para ser, olha, que arte linda, nossa, que coisa fantástica. É apenas isso ou tem alguma reflexão, um pensamento ali atrás? Eu desconfio que tem um pensamento, tem uma reflexão, sim, por isso não é a letra B. Sensibilizar o público com a exposição de uma cena que demonstra as consequências da imprudência e velocidade no trânsito. Opa, aqui tem a ver. É uma situação no trânsito. Sensibilizar o público com a exposição de uma cena que demonstra as consequências. Olha o homenzinho na bengala, braço na tipóia, aqui o pescoço imobilizado. E a velocidade, porque ele diz aqui, a pressa passa, ou seja, tem a ver com a velocidade. Então, a letra C está totalmente harmonizada aí com a imagem, tá? O trânsito aqui sobrou do Marquinhos, mas está na letra C. A palavra trânsito ficou fora do quadrado, né? Mas compõe a letra C. Então, a resposta é correta, vocês concordam comigo? Por fim, a letra D. Convencer o público sobre o fim dos relacionamentos, gente, aqui está completamente fora desse contexto, tá bom? Então é importante que nós tenhamos essa reflexão, façamos essa reflexão, tá bom? Bom, podemos continuar? Nós temos aqui SOS Mata Atlântica. Estão tirando o verde da nossa terra. E aí nós temos a questão. A figura ao lado é uma adaptação da bandeira nacional, vocês já conhecem, né? É uma adaptação, mas, quer dizer, nós sabemos que ao centro fica a ordem em progresso, as cores também são outras, mas você reconhece a imagem da bandeira nacional. O uso dessa imagem no anúncio tem como principal objetivo. Por que se usou essa imagem nesse anúncio? Qual o objetivo? Né? Letra A. Mostrar à população que a Mata Atlântica é mais importante para o país do que a ordem e o progresso? Será que há aí uma coisa de comparar, dizer quem é o mais importante ou quem é o menos importante? Não, ele fala SOS, ou seja, socorro. Então não está falando, não está fazendo essa relação de quem é melhor e quem é pior. Ele está chamando a atenção para uma realidade. Se a SOS Mata Atlântica, quer dizer que a Mata Atlântica está em perigo. Ainda tem mais, estão tirando o verde da nossa terra, não só a Mata Atlântica, mas está havendo desmatamento de um modo geral, não é isso? Então, a letra A está incorreta, não há uma comparação. Letra B, criticar a estética da bandeira nacional, que não reflete com exatidão a essência do país que representa? Não está criticando, pelo contrário, quando se utiliza uma imagem já conhecida, é o contrário, é fazer uma relação, você já reconhece aquela imagem, então você associa com o pensamento que você quer promover no anúncio. Então não é criticar, pelo contrário, se fosse criticar, ele simplesmente usava outra imagem, nem precisava usar a bandeira. Então não há uma necessidade de criticar. E a linguagem verbal, que se articula com a não verbal, está falando de outra coisa, está falando sobre desmatamento, a Mata Atlântica pede socorro. Então a letra B está incorreta. Informar a população sobre a alteração que a bandeira oficial do país sofrerá? Muito menos. Não está informando nada sobre a alteração de bandeira, está falando sobre desmatamento. Então a letra C está descartada, fora de questão. Letra D, alertar a população sobre o desmatamento e fazer um apelo para que as derrubadas acabem? Ah, aqui sim. SOS Mata Atlântica. SOS é um apelo, socorro. Mata Atlântica está, né, sendo destruída. Então, há um alerta sobre o desmatamento e é um apelo para que as derrubadas acabem. Estão tirando o verde da nossa terra. Então, assim, vamos lá, vamos agir, vamos reagir, vamos deixar a terra, as florestas, né, as árvores serem destruídas, serem arrancadas, serem, né, derrubadas. Não, vamos tomar uma atitude. Então, a letra D é isso, é alertar mesmo e fazer um apelo para, com relação a essa questão do desmatamento, tá bom? Vamos agora à nossa última questão. Olha, vocês conseguem ver
Nós temos o megafone, aquele instrumento que você usa para poder falar assim mais forte, né? Você coloca aqui para sua voz se expandir e ter um maior alcance. Mas observe que na base desse megafone nós temos o mecanismo de uma arma, ou seja, o megafone é o cano, né? Está no lugar do cano de uma arma de fogo. Vocês percebem isso? Visualiza? E nós temos aí voz da comunidade. Paz só se consegue com voz. Ou seja, não vou sair matando, destruindo, né? Com isso eu só planto a guerra. Se eu quero paz, com a voz, com o diálogo, com a conversa, né? Essa é a leitura que a gente faz desse anúncio. Vamos à questão? Essa propaganda defende a transformação social e a diminuição da violência por meio da palavra. Então, se eu quero paz, eu vou utilizar a palavra, a conversa. Isso se evidencia pela predominância de tons claros na composição da peça publicitária. Vocês acham que isso tem a ver? Eu creio que os tons claros não se relacionam, não chega a criar essa relação aí de diminuir a violência por meio da palavra. A troca do cano de uma arma de fogo pelo megafone, aí sim, ao invés de eu disparar bala, disparar violência, eu disparo palavras, ou eu solto palavras, eu converso, eu dialogo, né? Aí a letra B sim está correta. Grafia com inicial maiúsculo da palavra voz no slogan. Não, até porque a letra voz não está exatamente, está tudo maiúsculo aí na verdade, então não tem só a palavra voz, né? Então não tem por que o destaque. Imagem uma mão segurando o megafone, não é a mão em si o megafone, é a relação dessa arma e do megafone, arma, violência, bala e a palavra. Megafone é para expandir a voz, a palavra, na verdade? Então, por isso, realmente, a letra B. Bom, encerramos aqui a nossa aula. Espero que tenha ficado claro para vocês, mas se não ficou, leve a dúvida ao seu professor, tá bom? Muito obrigado por estarem conosco mais uma vez aqui comigo, professor Vitorino Rodrigues, aqui nas manhãs, né? Com vocês, com a nossa aula de língua portuguesa. Nós voltamos a ter aula agora na sexta-feira. Então fiquem bem, fiquem em paz e até a nossa próxima aula.